capitais. Ontem, domingo, houve manifestação contra as artimanhas dentro do Congresso para diminuir as penas dos que fizeram a baderna do 8 de janeiro e as penas daqueles que levaram adiante o famoso golpe Tabajara, né? E foi uma boa manifestação, foi uma manifestação assim, que teve uma constância em todas as cidades e mostrou que aquela parte mais politizada da sociedade civil, ela está atenta. Agora, não é uma pauta fácil para levar milhões, porque o próprio nome já não ajuda muito, né? Discussão sobre a dosimetria. O próprio nome, dosimetria, já não ajuda muito, não é muito popular. E há uma característica no Brasil, não sei se vocês já notaram isso, né? Muita gente diz que isto é porque o brasileiro é frouxo, o brasileiro não é nada disso, não é nada disso. É que o brasileiro é um povo muito generoso, tem um espírito generoso. Se você notar nossa história, você vai ver que nós nos mobilizamos bastante, mas a gente tem uma dificuldade de se mobilizar para acentuar alguma punição. A gente se mobiliza para a punição do que está errado, mas para acentuar ou não acentuar, ou para manter, aí as pessoas não sentem que elas são tão necessárias. Afinal de contas, gente, ninguém ainda fez o cálculo, poucas pessoas fizeram o cálculo da dosimetria, ou seja, do cálculo do que o Congresso quer fazer com as penas, no sentido de reduzir a própria pena do Bolsonaro. Então muita gente não sabe que é 2 anos, 3, mas ele foi condenado a 27, vai ficar só 25, 20, ou não, quer dizer, então não está muito claro isso. Se as coisas começarem a caminhar para a soltura do Bolsonaro, aí você pode acreditar que a reação vai ser maior. Muita gente concorda que a dosimetria contra os bagunceiros do 8 de janeiro poderia atenuar a pena deles, mas General Heleno, Bolsonaro, Kids Pretos, Braga Neto, esse pessoal, ninguém quer saber deles, não. As pessoas realmente ficaram convictas, são 54, quase 60% da população concorda com a pena que foi computada ao Bolsonaro e quer vê-lo preso. Então, se as coisas caminharem para uma soltura, aí a mobilização vai aumentar. Então, o que a direita vai fazer daqui para frente é tentar ir mitigando aos poucos. Então, tira ali, tira aqui, depois mais para frente propõe outra dosimetria, ou nessa dosimetria faz um sistema de progressão, mas tudo depende da sutileza com a qual ela vai colocar esta proposta, que no fundo, gente, é anistia, tá? Então não vamos dourar a pílula dizendo que não é, porque o que se quer é anistiar o Bolsonaro. Eles estão completamente desesperados porque a direita não tem quem enfrente o Lula. Esse é o desespero. E
esse não é um desespero somente da direita política, ou seja, dos partidos políticos, daquelas pessoas de direita que fazem a política no parlamento. É também o desespero em alguns setores de direita da economia. Por quê? Porque o modelo econômico que o Lula está levando à frente, ele é um modelo de mitigação, de, digamos assim, de diminuição dos males do neoliberalismo para os trabalhadores. Então, o capital, ele não tem esta perspectiva. O capital, ele é voraz. Ele quer sempre ir às últimas consequências da sua acumulação. E num período como nós estamos vivendo, de revolução tecnológica com a inteligência artificial, a mais-valia relativa, ela ganha uma importância fantástica, porque vocês sabem, né, que a mais-valia, ela é retirada pelo aumento do tempo de trabalho. Isso tem um limite, né? É matemático. Depois disso entra a mais-valia relativa, que não é o aumento do tempo, é a intensividade do trabalho e a capacidade de produção. Então é aí que a coisa pega. E no capitalismo financeirizado, nem isso mais é o importante. No capitalismo financeirizado, o importante é a velocidade do giro do dinheiro. É a velocidade com que você compra ações, vende ações, compra papéis, vende papéis, promete dividendos e desaparece com dividendos, né? Isso de um lado, a velocidade do ciclo, porque não se está discutindo mais produção, está se discutindo produção de dinheiro, mas não produção material correspondente. Então, produção de dinheiro, né, é isso, é um chamado, que o Marx chamava de capital fictício. É um capital que vai aumentando por ele mesmo sem ter correspondência na produção. E esse é o capital financeiro. É necessário, porém, funciona nesse registro. Ele não causa aumento de empregos. Ele causa um aumento de milionários em detrimento da população. Esse é um dado. O outro dado é retirar um lucro de companhias que estão na mão do Estado, ou seja, companhias públicas. Então há uma voracidade para a privatização. E o terceiro elemento é a exploração da terra, a ampliação daquilo que a gente chama de extrativismo, que é você tirar os benefícios das florestas, é você queimar para pôr o gado, é você aproveitar das patentes que se formam a partir da indústria farmacêutica. Então você tem esses três elementos funcionando num governo que não consegue barrá-los, mas consegue mitigar os seus efeitos. Não sei se vocês estão sabendo, mas aqui em São Paulo, hoje nós estamos discutindo no Filomed, que vai passar para vocês logo, com o deputado Carlos Gianazzi, e ele estava mostrando o esquema de privatização das escolas em São Paulo. Que o Tarcísio, ele está leiloando escolas. Olha que coisa interessante. Ele está leiloando escolas, ele pega os serviços das escolas, desde a compra de merenda até a reforma, ou tudo que é do âmbito da escola, e ele financeiriza isto, ou seja, ele joga isto como se fosse um papel na Bolsa de Valores. As pessoas compram títulos, né, neste fundo da educação.
que não é um fundo que ele criou, é o próprio orçamento da educação transferido para quem comprar esses títulos e prestar os serviços. Então tudo se privatiza na escola, fica só a aula, só o professor que ainda é público, o que é um passo para privatizar também a função do professor. Isso sem contar com as retiradas de direito. O Janás estava dizendo hoje que desde o governo Serra para cá, os professores começaram a ser contratados cada vez mais como temporários. Então eles não têm mais cadeira no estado de São Paulo. E eles são avaliados pelos alunos, pelos diretores. E a avaliação, obviamente, é ideológica. Participou de greve, não participou, faz isso, não fez aquilo. Usou ou não a plataforma obrigatória, né, do governo. Plataforma esta que dá milhões para o governo, dá milhões para quem cede ela para o governo, que é a própria companhia do secretário de Educação. Então, estes mecanismos de privatização, eles ainda funcionam porque a gente imaginava que o Fernando Henrique tivesse privatizado tudo, mas que nada, né? Tem muita coisa que a gente não imaginou que pudesse ser privatizada. Quem que imaginava que alguém poderia privatizar escolas nos serviços, a merenda, a limpeza? Quem que imaginou que isso, né, poderia dar lucro para alguma companhia privada? E dá, né? E dá, porque você vai fazer uma espécie de leilão. Você vai fazer uma espécie de leilão. Você tem escolas e aí você leiloa para que a iniciativa privada pegue esses serviços. E a desculpa é a eficiência e que o Estado vai poder cuidar melhor dos professores. Se isso fosse verdade, o salário estaria aumentando, mas o salário está diminuindo e os professores cada vez mais contratados por regime temporário e perseguidos. Porque se eles não frequentarem a plataforma, não obedecerem à plataforma do governo, que é uma plataforma ruim de ensino, eles são punidos, são afastados, não pegam mais aulas, né? Então, veja como que o mecanismo de privatização vai atingindo situações, instituições, práticas que a gente não imaginava no passado que seriam assim privatizadas. Todo mundo falava, né, de privatizar a universidade, que nada, olha só, né? O cara foi privatizar. Por quê? Porque o orçamento da educação no estado de São Paulo, segundo o Janazzi hoje, ele contando para nós, está 33 bilhões, né? Você imagina como é que isso deixa os olhos do empresariado desesperado para pegar isso para eles. Então, este tipo de coisa eles querem instaurar no Brasil todo, vai instaurar nos estados, instaura no Brasil, né? Então, a luta para vencer o Lula é uma luta sanguinolenta, só que eles não têm candidato. Então, o desespero bom, se a gente soltar o Bolsonaro, será que ele ainda não é competitivo? Será que o nome dele ainda não aparece? Só que eles se esqueceram de ver as pesquisas, né? Porque já puseram o Bolsonaro nas pesquisas e ele não se dá bem. Ele não se dá bem. A população já começou a perceber quem é ele, finalmente, que vai chegando, né? Principalmente agora que ele está preso e que ele vai tomando atitudes cada vez mais covardes, mais isso vai chegando na população. Então, o quadro é esse. Não é um quadro otimista, mas ele é um quadro esperançoso. A gente está com o governo na mão e precisamos mantê-lo. Nós temos que atravessar mais 4 anos com esta política de mitigação do neoliberalismo até nós chegarmos a conseguirmos consolidar a inversão dos impostos. Que é isso que está na jogada agora e é isso que vai dar um outro alento para o Estado brasileiro, se a gente conseguir arrecadar dos ricos e arrecadar menos dos pobres. Isso precisa ser consolidado. Gente, por enquanto é isso. Vocês já pegaram o Capitalismo 4.0? Já pediram na livraria? Telefona na livraria e pede. Não, professor, eu não quero comprar na Amazon. Não quero, não vou pôr meu cartão, quero comprar o livro. Então pede na livraria, vai na livraria e fala pro cara, não, traz o livro para mim.
Por que você não vai trazer o livro para mim? Né? Porque essas livrarias... Outro dia eu fui numa livraria, aqui no shopping Vila Lobos. Tem uma livraria da Travessa lá. Né? Cheguei lá, paguei R$ 30 de estacionamento. Então veja, paguei a gasolina e paguei mais R$ 30 de estacionamento. Por quê? Porque eu queria pegar o livro na mão, queria folhear o livro. Cheguei lá, não tinha nada. Aí o que eu pedi, a moça falou assim, mas então, né? Então eu tô começando a achar que essas livrarias também são de Araque, né? Tem aí umas coisas meio esquisitas, né? Então você vai lá, pede. Fala, não, eu quero que você traga. Ah, não vou trazer. Não, traz, eu vou comprar. Né? Insista, gente. A briga pelo livro, pelo bom livro, é uma briga válida. Né? Tem muita coisa errada aí. Aliás, eu pus aí o vídeo mostrando para vocês que o Rei da Falcatrua fez mais uma, né? O curso da Folha lá com a Cucona. Dizem que agora tem uma cuquinha. Nasceu de dentro do útero da Cuca uma cuquinha. Na internet tem uma cuquinha, tem uma florzinha que fala igual a ele. Bom, mas leiam, estudem, vamos fazer logo que puder a live sobre o livro. Daqui a pouco a gente volta.